Bastidores do Poder, com Chico Santa Rita. Boa noite, meu amigo, minha amiga internauta. Estamos aqui com mais um Bastidores do Poder, nosso programa das quartas-feiras da noite. Você pode entrar no chat e fazer perguntas, que estaremos aqui com a Fernanda, né, pronta para nos mostrar o que o chat está mostrando e essa interatividade maravilhosa da internet. Hoje trazemos aqui o Carlos Maianelli. O Carlos Maianelli tem um currículo que vai ser difícil de ler, porque ele é administrador de empresas, jornalista, mas ele está aqui por uma outra razão hoje. Ele é presidente da ABCOP, que é a Associação Brasileira de Consultores de Marketing Político. Então vamos fazer um programa sobre marketing político, porque também amanhã o Carlos Maianelli viaja para Fortaleza, onde acontece o 9º Congresso Brasileiro de Marketing Político. Aliás, vamos nos encontrar em Fortaleza também. Eu faço a abertura, você faz o encerramento? Pois é, Maianelli faz a abertura do Congresso, eu faço o encerramento do Congresso, que vai ser entre sexta e sábado. Ainda dá tempo, é um congresso importante, é o 9º Congresso Brasileiro de Marketing Político. Mas, Maianelli, me diga uma coisa, 9º Congresso em Fortaleza, está indo gente de todo o Brasil, já teve notícias, hoje me ligou uma publicitária do Rio, já tinha me ligado gente de Curitiba que está indo. Isso mostra a força do marketing político brasileiro? Ah, com certeza, Chico. Nós começamos, o primeiro Congresso Brasileiro de Marketing Político aconteceu em 1986, no Hotel Transamérica, aqui em São Paulo, onde nós reunimos 60 pessoas. 60 pessoas em 1986. Você fez uma palestra junto conosco. Nós abrimos, foi o primeiro congresso que existiu no Brasil que falou sobre marketing político eleitoral. E hoje o nosso diretor do Ceará, da Bicop do Ceará, o Aurício, me telefonou. Já estamos com 450 inscrições confirmadas para o nosso congresso. Nosso 9º Congresso. 450 inscrições. 450 inscrições de gente de todo o país. Está vindo gente de Angola, está vindo gente de Portugal para participar do Congresso. O marketing político brasileiro, então, vai bem. Vai porque muito bem. Há sempre uma discussão, uma discussão que eu até não gosto de fazer, mas para esclarecimento do internauta, né? Essa questão da validade ou não do marketing político. Né? Hoje uma campanha, um candidato, uma campanha que se preza, pode viver sem uma estrutura competente de marketing político? Não. Dificilmente você vai conseguir fazer uma campanha eleitoral, Chico, se não tiver alguém com conhecimento de marketing para poder, ao menos, encaminhar a campanha no trilho certo. O Brasil hoje exporta marketing político. Nosso know-how de marketing político é tão forte que vários países vêm buscar profissionais aqui para trabalhar fora. Você já trabalhou fora, eu trabalhei fora. Quantos profissionais já trabalharam fora e continuam buscando? A África hoje, eu fui um dos primeiros a ir para a África fazer campanha, o Rubens também, o Rubens Figueiredo também. Mas hoje a África, em todos os países, tem 2, 3, 4, 10 brasileiros trabalhando em televisão, em rádio, em campanha eleitoral. Porque há uma confusão muito grande que se faz, muitas vezes, entre marketing político e propaganda. Né? Como é que você vê essa diferenciação? O marketing, na realidade, a própria palavra diz o que é. Né? O marketing em inglês, mercado, swing, ação. Ação de mercado, mercado em movimento. O marketing é a técnica, ou a ciência, se quiserem chamar de ciência, que estuda o movimento do mercado. Ela faz o estudo. No caso do mercado político. Político, no caso do mercado eleitoral, vai fazer o estudo dos eleitores ou da população. Então, através desse estudo, né, desejos, necessidades, anseios, é que você vai apurar o que esse mercado realmente está precisando, necessitando, desejando, ansiando. E a partir disso, você faz as estratégias e entrega para as outras ciências, que é a comunicação e a propaganda. Então, o marketing, na realidade, ele não tem uma ação. Quando falam, o marketing, uma ação de marketing, estão falando, a maior idiotice que alguém pode falar é que o marketing tem uma ação. O marketing não tem ação. Quando o Lula coloca o boné do MST na cabeça, isso não é marketing.
Quando o Collor colocava uma camiseta dizendo mamãe, olha eu aqui, isso não é marketing. Quando alguém pega um tubo de pasta de dente e enche de ar para te vender, isso não é marketing. Quando alguém pega um chuchu podre e coloca embaixo, e coloca 2 chuchu bonitos e coloca papel em cima, isso não é marketing, isso é enganação, isso é sacanagem. Agora chamam de marketing. Quando aqueles vendedores ligam para você 200 vezes, isso não é marketing, isso é injeção de saco. É só mudar o nome, é só perceber realmente o que é marketing e o que não é marketing. E o que acontece nessa confusão com a propaganda é que você me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, a forma como o cliente escolhe um produto, o comprador escolhe um produto e como um eleitor escolhe um candidato, ela mentalmente é diferente. Então, se ela mentalmente é diferente, isso já é provado cientificamente, há estudos americanos que mostram que até o lugar do cérebro onde se faz essa escolha é diferente. Através de tomografia então, computadorizada. A forma de você interagir com essa escolha tem que ser diferente. Né? Você, quando vai no supermercado e escolhe uma água no lugar da outra, um sabão no lugar do outro, um sabonete no lugar do outro, você é movido por hábitos de consumo, você é movido por um bom anúncio que você viu na televisão, você é movido por alguém que te disse, olha, escolha o sabonete tal, porque eu experimentei, ele é bom. Quando você escolhe o candidato, você escolhe por um processo de conscientização. Ou você já tem um princípio básico, politizado que é, ou você se conscientiza que é aquele candidato. Ninguém chega ali na maquininha de votar, Marianelli, e tem um impulso e vota naquele candidato. É muito difícil. Realmente é muito difícil alguém chegar lá e ter uma luz, né, uma luz divina que diz para ele votar naquele candidato. Isso não existe. Né? O que me sempre deixar claro também, Chico, para quem trabalha com marketing político e propaganda, o que o Chico está falando é a famosa frase que todo mundo, a maioria do pessoal fala que candidato é como sabonete, se vende como sabonete. Não se vende como sabonete. Os fatores candidato é um produto como qualquer. Não é. Já escutei publicidade. Eu também, já cansei de ouvir isso. Não estou falando contra a propaganda, contra a publicidade. Não, que são coisas diferentes. Só isso, só que existe diferença, só isso. Existe diferença. Né? Você, quando vai votar, existem fatores que levam você ao voto ou ao não voto. Não existe um fator único. Não existe, é uma somatória de fatores. Exatamente, é uma somatória de fatores. No caso do sabonete, por exemplo, eu compro porque eu gosto do perfume. É um fator que leva você a comprar. E você não para na frente do sabonete para pensar se aquela empresa é ecologicamente correta, se ela age corretamente com seus funcionários, se ela é uma empresa. Você não para para se deter e raciocinar sobre isso. O grande problema, principalmente na nossa área de marketing político eleitoral, e esse ano estou fazendo 36 anos de profissão, acho que está na hora de parar, já não aguento mais. São 36 anos só fazendo campanha eleitoral e marketing político, eu não fiz outra coisa na vida, a não ser isso. Eu me dediquei a essa paixão que eu tive, além de fazer a televisão, o rádio que nós fizemos, mas a paixão sempre foi a campanha eleitoral. Essa questão da propaganda sempre colocar como o marketing como as falcatruas, o marketing como a enganação. Né? Ninguém nunca levou ao conhecimento do telespectador ou do ouvinte do rádio que existe propaganda enganosa. Quando a propaganda é enganosa, é chamada de marketing. E aí, com relação ao marketing político, há um outro equívoco que eu vejo muito grave que acontece. As pessoas, e muitas vezes a mídia, equivocadamente, acha que nas campanhas há uma grande mutreta. Há a questão de doações, que isso precisa ser arrumado no Brasil, mas as mutretas, o grande problema não está na campanha. Na campanha, normalmente, as verbas são mais ou menos pequenas, a não ser essas grandes campanhas presidenciais que têm interesses brutais, desde interesses internacionais. A grande mutreta não está na campanha. A grande mutreta é depois da campanha. É na conta da Petrobras, na conta do banco, na conta do lixo, de recolher da cidade, na conta de comprar isso, de comprar aquilo. É aí que está. Eu não tenho agência, eu não participo daquilo que acontece depois da campanha. Eu faço campanha. Tá? Então, muitas vezes, somos nós que fazemos campanha colocados como... Né, os algozes. Né?
eu posso vir aqui, junto com o Maianelli também, ele, e falar sem habeas corpus preventivo. Exatamente. Tem gente que para falar precisa de habeas corpus preventivo. Eu posso vir aqui falar com vocês sem habeas corpus preventivo e o Maianelli também. O Chico tocou num ponto bastante interessante. Eu estou fazendo 36 anos de profissão e não tenho um processo. Eu também. Agora, quer dizer, dá para trabalhar honestamente no marketing político? Parece, por incrível que pareça, dá. São 36 anos trabalhando honestamente no marketing político. Incrível, fantástico. Mas acontece. Eu também estou esse tempo todo. Tudo que eu fiz na minha vida saiu com nota fiscal, sabe? Eu não devo um centavo de imposto de renda, meus impostos são todos pagos. Trabalho na África, o dinheiro vem via Banco Central, passa lá no contrato bonitinho, é legalizado para entrar. São 36 anos fazendo isso. Não são 3 dias, nem 3 anos, nem 3 noites. Então, dá para fazer. O mercado de marketing eleitoral é um mercado grande, para quem se especializa, para quem realmente estuda o marketing político eleitoral como ciência e como técnica, e não apenas como... O Nizam tem uma coisa fantástica, ele diz, marketing político no Brasil, até há pouco tempo atrás, e ainda tem um pessoal que faz isso, é aquela história, você está numa reunião da campanha eleitoral, aí a mulher do cafezinho dá uma ideia, Chico. A ideia funcionou, amanhã ela está dando palestra em Miami. Porque a ideia da mulher do cafezinho funcionou, ela se torna marqueteira. Entendeu? Os caras pegam uma coisa iluminada e acham, e aquela coisinha deu certo, ele se tornou marqueteiro. Marqueteiro e técnico de futebol, todo brasileiro é. Marqueteiro político e técnico de futebol, todo brasileiro é. Aliás, precisamos esclarecer esse negócio do marqueteiro, né, Chico? Candidato marqueteiro. Precisamos esclarecer esse negócio de marqueteiro, né? Não, eu... precisamos esclarecer esse negócio de marqueteiro. Na última eleição municipal, eu tive um candidato marqueteiro. Eu brincava com ele, né? E se você perder a eleição, você pode ir lá fazer campanha. Só que candidato para quem você trabalhar, precisa ter cuidado, porque tudo que você fala está errado. Está errado. Tudo está errado. Mas ele era fantástico. Ele chegou um dia a fazer, a gente ia fazer um anúncio, ele chegou um dia a fazer assim, com toda a solenidade, ele dava palpite em tudo, né? Toda a solenidade assim, Chico, eu só quero o seguinte, esse anúncio, tudo bem, coloca lá na revista, mas peça para colocarem ele do lado esquerdo da revista. Do lado esquerdo da revista. Aí eu disse a ele, rapaz, você revolucionou agora a propaganda de uma vez só. Porque qualquer revista do mundo, o lado direito é mais visual, ele chega a ser mais caro. Revistas como a Time, como a Newsweek, elas cobram mais pelo lado direito. Ele queria colocar a trilha do lado esquerdo. Meu Deus. Né? Então o candidato marqueteiro é seríssimo. Falando em marqueteiro, Chico, deixa eu esclarecer esse negócio de uma vez por todas. Por que nós não gostamos de ser chamados marqueteiros? Porque nós não somos marqueteiros. Nós somos marketólogos. Você, quando faz uma universidade de jornalismo, você é jornalista, você não é jornaleiro. Porque o final eiro, na língua portuguesa, ele é altamente depreciativo. O Brasil, quando foi descoberto pelos portugueses, ele tinha que ser colonizado. Era uma colônia. E para ser colonizado, abriram todas as portas das cadeias e veio para o Brasil estupradores, assassinos, toda a corja que estava presa veio para o Brasil. E aí pensaram o seguinte, opa, quem nasce em Angola é angolano, quem nasce em Moçambique é moçambicano, quem nasce no Brasil seria brasiliano. Por que brasileiro? Porque foi aquela raça que nós mandamos para lá, tá? de excomungados, de assassinos e tal. Esse pessoal vai ser eiro, vai ser brasileiro, que é como banheiro, puteiro, coeiro, doleiro, tudo que é final eiro é depreciativo. E aí vem o marqueteiro, que é bem parecido com marreteiro. Né? Então nós somos, na realidade, marketólogos. Nós nos formamos, nós fizemos o estudo para isso, nós estudamos para isso, tá? E hoje nós temos uma divisão bem clara no mercado, no nosso mercado, Chico. Nós temos os marqueteiros e temos os marketólogos. Marqueteiro é aquele que acha que, como qualquer marreteiro, com uma boa conversa ele consegue o cliente. O marketólogo é aquele que estuda, que trabalha, que vai a fundo, tanto na prática quanto na teoria, e se prepara para fazer uma campanha eleitoral. Eu no meu cartão, tem Chico Santa Rita, jornalista, publicitário, consultor político, que é o nome internacional. Consultor de marketing político, que é o nome usado internacionalmente, que é consultor de marketing político. Mas esse trabalho
que ainda é novo no Brasil, ele está começando hoje a ter os seus parâmetros, a ter os seus caminhos. Esse congresso brasileiro que acontece agora, sexta e sábado em Fortaleza, é um bom exemplo disso. Né? A sua palestra, qual é o tema? O passo a passo do nascimento de um candidato, que é o nome do meu livro, que você prefaciou, e que vai ser lançado em Fortaleza também no dia 22. Assim que terminar minha palestra, nós vamos para um anexo fazer o lançamento do livro, às 21 horas no dia 22. Estaremos, após minha palestra, fazendo o lançamento do livro. Passo a passo é uma do coisa nascimento meio, do candidato. É uma coisa que vai, então, que tem toda uma continuidade. Eu lembrei bem da filosofia oriental, né, dos chineses, que a maior das caminhadas começa no primeiro passo. Então, isso é Mao Tse Tung. Mao Tse Tung, exatamente. Quando então, perguntaram para ele como é que começou a grande marcha. Exato. Começa no primeiro passo. E foi assim que eu fiz o livro. Passo a passo, botão a botão, você saber o que a cada momento você deve fazer. Desde o briefing, que é a primeira coisa que você faz com o candidato, até a apresentação do projeto em PPT, em PowerPoint, ao candidato. Hoje em dia, eu tenho dito que uma campanha que se preza, um candidato que se preza, ele não pode fazer uma campanha sem um aconselhamento. Né? Porque o marketing político, ao invés de ser um custo, muitas vezes ele é uma economia. Eu tenho mostrado isso. Por quê? Porque se o candidato tem alguém que tem conhecimento do que se deve fazer, ele não fica dando chute para todo lado. Ele faz objetivamente, ele gasta dentro daquilo que precisa gastar. Né? Não fica uma coisa extemporânea, ouvindo o palpite do fulano, ouvindo o palpite do ciclano. Né? Na década de 60, John Kennedy falou a Joy Napolitan que 50% do dinheiro gasto numa campanha eleitoral era dinheiro jogado fora. Porque eles não faziam o marketing como se faz hoje, que é o marketing organizacional e o marketing de estudo de mercado. Né? E a partir disso, então, foi se consagrado o marketing, não apenas, que é o que o Chico está falando, não apenas como ferramenta de vislumbrar o que vai para o ar, nada disso, também como parte organizacional, dando isso uma grande economia nas campanhas eleitorais. E é isso que se vai mostrar nesse congresso, que eu insisto, volto a falar, que acontece em Fortaleza, a partir de sexta-feira, o 9º Congresso Brasileiro de Marketing Político. Vão ter grandes nomes lá, viu, Chico? Vão ter grandes nomes lá. Rubens Figueiredo, Tadeu Comerlato, o Paulo Taques, que vai falar de direito eleitoral, já está lá. O Marcelo Serpa, professor da UFERJ do Rio de Janeiro, já está lá. Hoje me ligaram, falei com todos eles, já estão prontos para fazer a palestra, cada um no seu tema. E vai ser fantástico. Nós vamos ter direito eleitoral, vamos ter televisão, vamos ter rádio, vamos ter pesquisa a fundo. O Rubens, que é um grande conhecedor de leitura de pesquisa eleitoral, vai estar fazendo sua palestra. Enfim, quem quiser realmente saber o que é o marketing político a sério, tá? É só participar desse congresso que vai conhecer as técnicas sérias de campanha eleitoral. Então, vamos estar lá. Vamos falar um pouquinho Você tem mais alguma coisa? Não, palestra, não, era isso mesmo. É isso aí. Era isso mesmo. Você ainda é possível, queria insistir um pouco nisso, um candidato se eleger da forma como antigamente, espontaneamente, sem um trabalho objetivo dentro disso? É muito difícil, porque é a mesma coisa que você falar, vamos vender Coca-Cola sem fazer marketing. Se a Coca-Cola não souber quais são os gostos, onde ela entra, onde ela sai, qual é o mercado, como é o mercado, ela não vende. Ela vai ficar estagnada, vai vender pouquinho. É a mesma coisa, quer dizer, você tem que fazer um estudo de mercado para poder saber como posicionar o seu candidato. Aonde é que ele pode, dentro desse mercado eleitoral, se posicionar. Então não tem como fazer isso, sabe, da cabeça de um iluminado. Isso não nasce da cabeça de nenhum iluminado. São estudos, são pesquisas, quali, quanti, você junta essa informação toda, você faz o briefing, você faz uma quali, você faz uma quanti, você reúne tudo isso e aí você vai começar a pensar como posicionar esse seu candidato nesse mercado eleitoral. E não há milagre nisso. Eu tenho dito sempre, está escrito nos meus livros também, uma boa campanha começa com um bom candidato. Essa história de que o marketing vai fazer um milagre, vai transformar, não. O marketing vai dar condições de um candidato.
agir bem, agir melhor e condições dele trabalhar bem aquilo que ele tem de bom para ser mostrado, para ser trabalhado. Quem ganha e quem perde campanha é candidato. Consultor político nem ganha nem perde. Eu sempre falo para as pessoas assim, quantas campanhas você já ganhou? Eu não ganhei nenhuma. Quem ganhou a campanha foi o candidato, quem perdeu também foi ele. É como um médico, tá? Se você chegar com o médico e falar, quantos pacientes morreram na sua mão? Ele vai falar, meu parceiro, é o seguinte, morreu na minha mão, eu usei todas as técnicas possíveis para salvar. Agora, tem sempre aquele fator que depende da vontade do paciente viver e do nosso querido e amado senhor maior, que lá em cima pode mandar acabar com a palhaçada aqui embaixo. Né? Você citou agora a questão de pesquisa. Né? Eu digo sempre que no marketing político a pesquisa é como você vai fazer uma intervenção política, uma intervenção de marketing. Ela é como o diagnóstico, ela é o grande diagnóstico. Hoje em dia nós estamos novamente discutindo pesquisas aí, há uma gangorra, sobe e desce na atual campanha presidencial, e há até um caso sério aí que está sendo discutida, uma pesquisa que teria sido uma pesquisa dirigida, direcionada e tal. Pesquisa ganha eleição? Não. Eu coloquei, inclusive, no meu blog esses dias justamente isso. Hoje, a discussão de pesquisa, para que todo mundo quer estar na frente da pesquisa hoje, Chico? Você tem tanta experiência quanto eu e sabe. Sabe para quê? Só para facilitar acordos, apoios, alianças, apoios financeiros, que é o que está discutindo hoje. Hoje os candidatos estão buscando os melhores apoios políticos, os melhores acordos, melhores alianças, melhores coligações e os melhores apoiadores financeiros. Então eles querem mostrar que estão na frente para poder pegar isso. E nessa guerra começa a valer tudo. Então, se um instituto faz Norte e Nordeste, tendo a Bahia como representado, e o outro pega Alagoas como representado do Norte e Nordeste, a metodologia é idêntica. Só mudou a posição geográfica de onde eles estão pegando. E isso pode dar uma diferença. Agora, então a pesquisa tem que ser, você só pode acreditar numa pesquisa feita por institutos sérios, por gente séria, como o Datafolha, como o Ibope. Na última campanha municipal... Eu disse nessa última que tem que ser tudo com bons sensos. Tem que ter com bom senso, isso é o trocadilho, é o velho trocadilho. Mas na última campanha municipal, em Uberlândia, a gente acompanhava o andamento, fazia a campanha do prefeito Del Mulhão em reeleição, a gente acompanhava, para e passo, estava acompanhando praticamente dia sim, dia não, a gente tinha números, a gente acompanhava. Claro que aquilo que a gente vai fazer, a gente tinha qualitativa também, para nos dar um aprofundamento da pesquisa. Porque a pesquisa quantitativa dá um número, a qualitativa dá uma razão para aquele número. Né? Então, de repente, não mais que de repente, o adversário, e a gente sabia que estávamos cerca de 12 ou 15 pontos na frente. De repente, não mais que de repente, o adversário coloca no ar uma pesquisa de um instituto que já teve bom nome em Minas Gerais, que dava a ele um empate. E nós sabíamos. Então aquilo causou um alvoroço na campanha, porque ficou todo mundo, mas meu Deus, será que nós estamos errados? Eu dizia, não, nossa pesquisa está certa. Calma, nossa pesquisa está certa. Mas o alvoroço tentando confundir a cabeça do eleitor. Nós sabíamos que estávamos entre 12 e 15 pontos na frente, e veio uma pesquisa que dá um empate. Né? Quer dizer, então isso acontece. Agora também tem aí a discussão sobre uma pesquisa, né? Como você falou, que precisa ter bom senso. Né? Olha, pesquisa é o seguinte, número de pesquisa para mim não serve para absolutamente nada. Quem está na frente e quem está atrás vira em 24 horas. A pesquisa ela traz muito mais elementos qualitativos para nós que estamos montando a estratégia. Tá? O que o eleitor quer de qualidade de um candidato para aquele cargo, o que ele não suporta de defeito, quais são a imagem, daquelas 4 imagens consagradas, qual é a imagem que você quer do futuro candidato. Tudo isso são informações qualitativas que nos ajudam a montar a estratégia da campanha. Quando você tem uma pesquisa apenas visando o número, isso pode virar em 24 horas. Lembre-se, pesquisa é diagnóstico, pesquisa não é prognóstico. Eu comparo nossa profissão, Chico, com a profissão de médico. E o nosso papel é bem esse. Nós precisamos do laboratório para dizer, fazer os exames de cocô, xixi, sangue, para dizer o que está se passando dentro daquele corpo, para que nós possamos dar a receita para aquilo que está acontecendo.
Então, a pesquisa para nós é a mesma coisa que o laboratório. Ele vai trazer informações para que nós, enquanto consultores, montemos a receita e começamos a fazer a parte operacional. É isso. Então, a pesquisa, além de ser a bússola da campanha, mostrar qual é o caminho que você tem que seguir, ela é o diagnóstico que é passado para nós, para que nós, como bons médicos, possamos dar a receita certa e o remédio certo. Daqui a pouco nós vamos para o nosso bloquinho de comerciais, mas aqui no chat você pode participar do chat aqui no Bastidores do Poder. Você entra, faz as perguntas, a Fernanda Zúcaro está aqui com a gente para apresentar. Tem uma pergunta interessante, você me disse agora há pouco, o que é, Fernanda? O Lunan, o internauta, está perguntando, boa noite, Maiana. Boa noite, Fernanda, tudo bem? Ele está perguntando, o Bolsa Família ganha eleição? Lunan? É, o Lunan. Luna, você fez uma pergunta bastante interessante. Marx escreveu no livro Capital uma frase que dizia o seguinte: dê estabilidade econômica a um povo e ele te devolve com estabilidade política. O plano real foi isso, né? A estabilidade econômica, e em volta deram 2 mandatos para Fernando Henrique Cardoso. E aí entra o Lula e não só dá estabilidade política, como dá dinheiro. Você imagina o que é 11 milhões de pessoas, ou 12 milhões que deve estar hoje, recebendo Bolsa Família. A Bolsa Família não é um benefício direto só a quem recebe. O pai daquele casal ou daquela pessoa que tinha que mandar dinheiro para ele, hoje ele recebe Bolsa Família, o pai não precisa mandar mais. O vizinho que ajudava com 2, 3 quilos de arroz, aquela família que passava necessidade, hoje não precisa mais. Então se multiplica esses 11 milhões por mais 4, no mínimo. Você vai ter um número bastante razoável, num peso eleitoral muito, muito consistente, para dizer que Bolsa Família elege ou decide uma eleição, com certeza. Pode ajudar bastante, mas também não quer dizer que o candidato adversário também vá matar o Bolsa Família. Não, mas... o Fernando Henrique, numa entrevista que ele deu, ele deixou isso muito claro, eu até gostei, vou copiar o que ele falou aqui. Ele falou, Pelé foi um mito. Pelé foi um mito. Só que depois de Pelé nós tivemos Ronaldinho, nós tivemos Ronaldo Fenômeno, teve outros mitos. Teve outros. Então, não é questão de só existiu esse que vai fazer aquilo. E cada vez surgem mais. Hoje tem o Neymar aí. Exatamente, tem o Neymar, tem o Robinho, tem o Neymar, tem um pessoalzinho vindo aí. Então, não é porque você criou um mito que você não tem condição de outros fazerem a mesma coisa ou até melhorar. Aí depois nós vamos falar dessa história do slogan do Podemos Mais, né? Eu tenho uma pergunta, desculpa. Desculpa atrapalhar vocês, mas o Daniel está aqui insistindo. Ele quer que vocês comentem exatamente o slogan Brasil Pode Mais. Um slogan que, pelo que ele está vendo, não só nos meios de comunicação, mas pelo que ele está pesquisando, está se repetindo a toda hora, né, pelas pessoas que organizam a campanha do Serra. Ele gostaria que vocês comentassem esse assunto. Olha, assim que saiu o slogan, eu coloquei no meu Twitter e sou radicalmente contra esse slogan, e vou dizer por quê. Primeiro que é cópia de um slogan americano, começa por aí. E lá não dá duplo sentido, aqui dá. O Brasil pode mais, é isso o slogan? Tá, se o Brasil pode mais, você vai dar camisinha e Viagra para todo mundo, para poder mais, né? E aí o nosso amigo Lula entra na discussão e diz o seguinte: aqui na história desse país, nunca se podeu tanto. Então, o que vai acontecer, gente? Vai dar duplo sentido, pelo amor de Deus. Será que ninguém acordou para isso? Acorda, Brasil! Já deu duplo sentido. O PT vai deitar e rolar em cima do Podemos Mais, claro. E essa é uma discussão que tem sempre da coisa requentada. Né? O Chico fez para a campanha do Fleury, se não me engano, é isso, Chico? Um slogan chamado São Paulo, era São Paulo cada vez melhor. Quer dizer, nada mais é do que o Podemos Mais falado de uma maneira mais clássica, de uma maneira mais classuda. Mais, Maionelli, está sendo usado agora pelo governo de São Paulo. Pelo governo de São Paulo. E pela prefeitura. E já foi usado lá no Fleury, lá atrás. Que também eu acho que é uma falta de princípios de marketing político fazer o mesmo slogan. E de criatividade, para né? o governo do Estado e para a prefeitura. É falta de criatividade. Agora, São Paulo cada vez melhor. Tudo bem, foi usado lá pelo Fleury. Será que é só isso que tem? Eu sou contra essa história de requentar, de pasteurizar, né? E tal. Cada coisa tem o seu momento, tem a sua... Companheira, é por isso que aqui no Brasil agora nunca se podeu tanto como agora, certo? Deixa eu perguntar, tem outra pergunta aqui. O chat hoje está forte, hein?
o Daniel continua falando o seguinte, que o nome do Serra não está sendo colocado na mídia mais como Serra, mas como José Serra. Isso. E ele está lembrando a campanha de 2006 do Alckmin. Isso. Essa é a primeira questão. O que vocês acham com isso? Que volta a usar o primeiro nome do Serra. E a outra questão é a seguinte, o Giovanni pergunta, qual a importância da governabilidade na construção de um marketing político do ponto de vista governamental? Nossa, essa é complicada. Pois é. Essa deu a volta, não chegou a lugar nenhum. Pois é. Mas tudo bem. É melhor explicar o que ele quer aí, porque É. ficou dúbio a coisa da governabilidade. Isso. Bom, a primeira questão que ele levanta, que é do Serra. Nome composto para a campanha eleitoral, a meu ver, sempre foi melhor. Sempre. Por quê? Você dá peso ao nome. Você consegue dar um peso melhor ao nome. A não ser que você tenha um apelido muito forte. Tá? Aí esse apelido pode ser melhor do que o nome simples. O nome composto, a meu ver, em campanha eleitoral, principalmente campanha presidencial, dá um peso maior. É a minha opinião. Agora, o que tem que ser visto é que o nome é o nome. Na campanha que ele cita do Alckmin, fizeram a grande besteira de tentar mudar o nome do Alckmin. O Alckmin é Alckmin. E aí eles tentaram chamar o Alckmin de Geraldo, pelo primeiro nome, com uma bobagem de popularização. O nome é nome, não se muda. Quando eu fiz a campanha do senador Tuma, havia uma dúvida, como chamar o Tuma? Porque muita gente chama, o Tuma é Tuma, né? Mas Romeu Tuma, Dr. Tuma. Então, o que nós fizemos para decidir como é que nós íamos apresentar o Tuma para a população? Porque eu não quero impor nada para a população, eu quero falar a linguagem que a população fala. Sim. Como é que ele é chamado? Nós fomos para o viaduto do Chá, com uma prancheta, os pesquisadores, mostrava a foto do Tuma e dizia para o cara assim, quem é esse aqui? Tuma não é preto, não. Quem é esse aqui? Aí o sujeito dizia, é o Tuma, meu Tuma e tal. E eu que inicialmente até gostaria de chamá-lo de Tuma, fui rendido pela população que disse, em maioria, é o Romeu Tuma. Mas a gente precisa dar uma paradinha, porque o pessoal da técnica está mostrando ali que precisa entrar os nossos comerciais. Eu só quero lembrar também a vocês que vamos voltar com Bastidores do Poder, com Carlos Maianelli, discutindo o marketing político, e lembrar a vocês que no meu chat, no meu portal chicosantarita.com.br, nós estamos lançando uma campanha contra a censura e o controle do Estado aos meios de comunicação. Se você é a favor, não quer censura, não quer liberdade, quer o direito da pessoa, entre no meu portal Chico Santa Rita e diga não à censura aos meios de comunicação que se tenta através de um plano que já está no Congresso feito pelo governo. Ok, voltamos daqui a 2 minutos, 3 minutos. Bastidores do Poder, com Chico Santa Rita. Olá, voltamos neste Bastidores do Poder, discutindo, mostrando, conversando com Carlos Maianelli, presidente da ABICOP, que é a Associação Brasileira dos Consultores Políticos, conversando sobre marketing político, essa forma de trabalhar nas eleições, trabalhar governo, enfim, já falamos bastante, já falamos de pesquisa, já falamos tal. Eu queria levantar uma questão, Maianelli, que para mim me dá uma preocupação muito grande, que é a questão da lei eleitoral. Nós não temos lei eleitoral. Nós temos o que se chama de lei eleitoral, é amontoado de decisões, de normas, de tal, que atrapalham. Hoje, atualmente, inclusive, está uma discussão, o Estado de São Paulo de ontem, de segunda-feira, diz que é uma guerra de ações, dá aos assessores jurídicos o status igual ao do consultor em marketing político. Eu já há muito tempo que eu só trabalho nessa área com o advogado ao lado. É que agora eles estão tomando mais peso ainda. Como é que você vê essa questão da lei eleitoral? Bom, como eu digo sempre nas minhas aulas, a lei eleitoral brasileira ela é fascicular, né? A cada eleição você tem um fascículo novo da lei.
Nos Estados Unidos, há 200 anos, a lei é a mesma. Então você faz a campanha eleitoral igual há 200 anos, porque o que rege uma campanha eleitoral, do que você pode e que você não pode, estratégias que vão ser usadas, que não, é a lei. E como disse o Chico, desde que comecei minha vida, eu tenho sempre um departamento jurídico na campanha que acompanha tudo. Antes de sair qualquer peça na televisão, qualquer peça no rádio, qualquer peça impressa, passa por um corpo jurídico e ele me dá o ok. Porque se der problema lá na frente, é ele que vai ter que defender. Não sou eu que fiz a peça, quem vai defender é o advogado. Então, nós temos em toda a campanha eleitoral um corpo jurídico bastante forte. A nossa lei eleitoral tem muito a ser melhorada, claro, já houve alguns avanços. Eu estive na Comissão de Ciência e Tecnologia no ano retrasado, colocando a mão naquela farinha toda da internet, mostrando aos deputados a importância da única arma interativa, além do telefone e comunicação, ser usada em campanha eleitoral. E parece que eles ouviram nossas preces, estava eu, o Caio do IG e um professor, acho que era o David Fleischer da UNB, falando para eles a importância de uma campanha eleitoral na internet. O que é a internet como elemento interativo, uma das poucas ferramentas que você pode conversar com o candidato. E a lei veio, então, através do Congresso e nos beneficiou com o uso quase pleno da internet em campanha eleitoral. Um parênteses aqui por falar de internet, eu acho que aí se comete hoje também uma outra. Muitas vezes você vê o brasileiro meio colonialista, vai buscar coisas que não são lá muito verdadeiras. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Falou-se aqui que o que é bom para os Estados Unidos não é bom para o Brasil. Falou-se aqui que a campanha do Obama foi ganha na internet. Aí os caras, né, os metidos a consultor de marketing político, vão para os Estados Unidos pegar o cara que fez a campanha do Obama na internet. Trazem ele aqui no Brasil, né? Como se a internet fosse ser a salvação de todos os males. Né? Aí o sujeito, com toda a calma, diz assim, gente, a internet não ganha voto. A internet é mobilizadora. Exatamente. Ela tem um papel importantíssimo, mas ela é mobilizadora. Até porque o público da internet é um público já avançado, é um público de cabeça feita e tal. Ela faz toda a mobilização via internet, né? Nos chats, nos sites de relacionamento. Aí o cara veio e ficou todo mundo com cara de bobo olhando para o cara, achando que iam ganhar a eleição na internet. Né? E o que é mais legal, Chico, é o seguinte, isso permeia, isso continua. Quer dizer, as pessoas, os candidatos que têm me procurado, vêm ávidos. E a internet? A internet nos Estados Unidos, para quem conhece a campanha nos Estados Unidos, como o Chico já acompanhou, já acompanhei, eu fui para lá para acompanhar aquele negócio, é feita durante 2 anos. Tem a primária, tem a escolha de advogado, dos delegados, tem a escolha do candidato. São 2 anos de campanha eleitoral. A internet foi usada durante 2 anos, ela amadureceu durante a campanha. Aqui são 3 meses. A internet vai ter um papel importantíssimo nessa eleição e está crescendo. Com certeza. Eu lembro da campanha do referendo, onde eu fiz a campanha do não, numa sexta-feira, nós colocamos, porque vinha aquela mentirada daquele desarmamento, que não era desarmamento, mentira, o pessoal nervoso, querendo que eu cravasse mentiroso, e eu dizendo, peraí e tal. Então, juntei aquelas mentiras todas e com muita classe disse assim, olha aqui minha gente, isso aqui não é verdade, isso aqui não é verdade, isso aqui não é assim. Fiz um programete mostrando a coisa e tal. Isso foi no ar na sexta-feira e era uma coisa muito forte, porque eu desmontava o desarmamento que não era desarmamento, que não existia. Final de semana, a nossa internet, que estava colocada de sábado e domingo, teve 2 milhões de acessos. Foi o primeiro momento que a internet foi fortemente vista e solicitada. Sem dúvida nenhuma, ela vai ter muita importância. Mas o que tem que ficar claro também, Chico, é o seguinte, a internet não nasceu hoje em campanha eleitoral, não. Claro. Eu uso a internet em campanha eleitoral desde 1996. E não é que o Maynard está falando aqui, não, eu tenho prova. Em 1996, eu dei uma entrevista na TV Gazeta sobre o candidato que estava na rede. O que era o candidato na rede? Era justamente o Walter Feldman e o Francisco Rossi, que foram os primeiros a usarem uma página na internet, quando ainda o endereço, o Chico, era aquele www.geocities, /Walter Feldman. Era um nome desse tamanho que você tinha que colocar antes para poder ter.
Depois é que veio o domínio e tal. Então, desde 96, gente, nós trabalhamos internet de campanha eleitoral. Isso não é ovo de Colombo, não começou agora não, pelo amor de Deus. Agora, porque o Obama lá conseguiu dinheiro através da internet, traz o cara para cá. Exato, traz o cara para cá para fazer uma palestra. Não vai funcionar. Eu fiz estudos, Chico, pela Bicop, nós fizemos estudos para saber o quanto as pessoas do Brasil se informam através da internet. Se informam. A pergunta era, como é que você fica sabendo das notícias da sua cidade? Sabe qual é o percentual de pessoas que acessam a internet para saber as notícias da sua cidade? 9%. Então são 9% de pessoas que se interessam por notícias. Aí eu pergunto, e por política? Está crescendo, é importante, o internauta hoje é importante, nós estamos aqui falando com vocês, mas ainda não é decisivo. Você tem um número aí que é fatal, né? Você tem aqui no Brasil 97% de residências com TV aberta. E você tem ainda 18% de internet. Eu digo sempre o seguinte, então o crescimento é muito grande, é lento. Crescendo, mas... Eu digo o seguinte, hoje, qual é o maior problema da internet? Chão de fábrica não tem como acionar a internet. Ele não vai trocar o arroz, feijão e 2 oião para poder pagar energia elétrica, para poder pagar a prestação do computador, para poder pagar o telefone ou a banda larga, porque vai fazer falta no orçamento de quem está em chão de fábrica, gente. Vamos acordar, isso é Brasil. A maioria ainda é chão de fábrica. Quer dizer, vai ser decidido. Lembrando também, Chico, a internet vai passar pelo mesmo processo que passou o rádio e a televisão. O rádio, quando começou, ele não começou fazendo campanha eleitoral. Ele demorou 12 anos para ser aplicado como arma eleitoral. A televisão, nasceu em 54, só foi usada na sua plenitude depois na campanha Collor, que, aliás, foi um banho do Chico. Lá na campanha Collor de Mello, que ela foi usada na sua plenitude. Para quem não sabe, o primeiro comercial de televisão foi do Jânio Quadros em 1960, feito com cartolina, Chico. O Jânio vinha aqui, o Quadros vinha aqui. Eram 2 cartolinas que aproximavam quadro a quadro para fazer o efeito especial. Quer dizer, gente, tem um tempo de maturação. Canal de comunicação tem um tempo de maturação. Mas a gente estava falando de lei eleitoral, vamos voltar. Mas a Fernanda está ansiosa porque o chat está ansiosa, participa, tem muitas perguntas. Eu estou pedindo para a Fernanda juntar perguntas que tenham o mesmo sentido, para que a gente possa responder. Infelizmente o nosso tempo é limitado, daqui a 10, 15 minutos acaba, mas para ela juntar o maior número possível. O que temos aí, Fernanda? Bom, o Lupan, que está lá do outro lado do mundo, ele está no Japão, que Opa! não assiste. Ele quer saber o seguinte, se o voto obrigatório no Brasil é democrático ou não é democrático. Ele cita o caso do Japão, onde o voto não é democrático, não é obrigatório, é facultativo. Tá? E só para avisar vocês, o São Paulo está vencendo por 1-0. O Palmeiras temos um. Palmeiras não? Então o resto não interessa. E a questão, só para fechar aqui da governabilidade, entendeu? Que o Giovanni está tweetando o nosso programa, então ele está retransmitindo o nosso programa, e ele gostaria que vocês falassem da importância da governabilidade numa campanha eleitoral. Vamos fazer como o Jacques Estripador? Vamos por partes. Deixa eu começar respondendo para o Lupan, do Japão, porque ele tocou numa coisa que eu brigo desde que eu nasci em política. Isso foi lá pelos idos 70, eu fui preso pela ditadura, enfim, aquelas coisas que todo mundo fala, mas ninguém prova, mas eu fui mesmo. Então, é isso aí. A democracia, para quem fez ciência política como eu fiz, existem alguns princípios democráticos, algumas bases democráticas. E o voto na democracia é um direito, não é um dever. Quando você obriga você a fazer um direito seu, ele deixa esse direito e passa a ser um dever. Quer dizer, não é questão de, a democracia, o voto vai ser assado. Não, é princípio democrático. Se você quer chamar isso aqui de democracia, o voto tem que ser facultativo. É princípio democrático. Não é questão de, não vamos discutir aqui se vai dar menos voto para A, para B ou para C. Se quer chamar de democracia, o voto é facultativo, porque é direito, não é obrigação. Nós somos como democracia. Como democracia. Temos o direito de discordar. Eu tenho uma discordância, então vamos apresentar 2 opiniões para que você em casa decida. O Manhanelli acabou de expor por que ele acha que o voto deve ser facultativo. Eu concordo que o voto deveria ser facultativo, mas nós não estamos no Japão
como nosso amigo, nem na França, nem nos Estados Unidos, nem na Alemanha. Nós estamos no Brasil. O que acontece nesses países que são? Eles são países politizados. A comunicação, ela atinge todo mundo uniformemente. No Brasil, nós temos uma massa muito grande de iletrados e de desinformados. Então, o que acontece, o que poderia acontecer no Brasil? O voto sendo facultativo, ele poderia servir a estar a serviço de um grupo que iria votar, porque aí o sujeito que tem que pagar condução para ir votar não iria, você teria muitos problemas. Então eu sou pelo voto facultativo, mas eu não vejo no Brasil ainda condições de você ter a colocação do voto facultativo. Eu ainda acho que o voto obrigatório faz com que ajude a democracia, porque todos são obrigados a votar. Nós temos condições muito diferentes, condições sociopolíticas, geopolíticas diferentes dos países que usam o voto facultativo. Ele é mais correto, mas eu temo que no Brasil ele vire massa de manobra de grupos. Então as duas posições. Exatamente. A minha posição ela é científica, tá? Eu estou colocando o que diz a ciência política quando você pega no dicionário e fala democracia. Existem princípios democráticos. Um princípio é o voto facultativo. Então, no Brasil, nós não temos democracia. Fique bem claro para nós temos uma pseudo-democracia, cientificamente falando, temos uma pseudo-democracia que ainda tem que amadurecer para chegar lá no voto facultativo. Agora, uma coisa que eu nunca admiti é achar que o Pelé tinha razão, que o brasileiro não sabe votar. Eu acho que o brasileiro sabe votar, eu acho que nós estamos na hora de colocar o voto facultativo, porque o brasileiro, tenho certeza, ele vai se ater mais à hora do voto, quando o voto for facultativo, ele vai ter mais interesse em saber em quem votar. Minha opinião. Agora, a questão do princípio básico de democracia é princípio básico, só isso. A minha defesa é no princípio para se chamar de democracia. Então, o Brasil e a Austrália, que também é o voto obrigatório, nem no Brasil nem na Austrália, não são países democráticos. Tem uma pseudo-democracia. Ok. Você tinha feito uma outra pergunta? Da governabilidade. Da governabilidade. Aí, Chico, começa, Chico, por favor. Qual é a questão pergunta? é a seguinte: qual a importância da governabilidade durante o processo do marketing político, do marketing eleitoral? Como é que o marketing político A pergunta dele que eu vejo, ele fala sobre o governante ter que sair do cargo e o outro não ter que sair do cargo. Sim. Tá? Veja, isso é uma das deficiências muito graves da lei eleitoral brasileira. A lei eleitoral brasileira tem coisas absurdas. Exemplo, na campanha do presidencial de 4 anos atrás, o presidente Lula era candidato à reeleição. Ele permanecia no cargo de presidente da República. O governador Alckmin, que foi o adversário principal dele, teve que renunciar ao governo de São Paulo 9 meses antes de terminar o mandato. Isso acontece ainda hoje. Se um prefeito for candidato a governador, ele tem que renunciar. O governador fica no cargo. Essas são aberrações da lei eleitoral, que tem aberrações de todos os tipos, de todas as ordens. Veja uma coisa, coisas inclusive pequenas, cretinas que a lei eleitoral tem. Cretinas. A lei eleitoral brasileira, ela não existe, ela é imbecil. Né? Você pode, nós que fazemos marketing político, vamos fazer o programa eleitoral de um candidato. Naquele programa do horário político, eu posso colocar imagens de movimento. Quer dizer, exemplo, o Serra mostrando o Rodanel, foi uma obra que ele fez. Ou a Dilma mostrando a transposição, o PAC, uma obra que ela fez. Você pode pegar essas imagens e colocar no horário político fixo. Né? No horário político que vai ao ar nos comerciais, nas inserções comerciais, você não pode colocar imagem em movimento. Quer dizer, isso contraria o princípio básico da televisão, que é a imagem em movimento. Então você tem que colocar quadros parados. Né? E você fica... Então, por que a lei eleitoral
faz uma coisa dessa? Porque um imbecil lá em Brasília... Que não sabe o que é televisão, nunca mexeu com uma coisa dessa. Faz coisas desse tipo. É só lembrar, Chico, a primeira legislação que proibiu o uso da televisão plena dizia o seguinte: é proibido trucagem na televisão. Não se usa trucagem na televisão. Trucagem é coisa do cinema. Televisão nós temos efeitos especiais. Quer dizer, os caras não sabem o que estão fazendo, eles fazem legislação em cima de uma coisa que não conhecem e dá essas aberrações que o Chico está falando aqui. É complicado. Mais alguma? Mais alguma. Nossa, o chat hoje tá bom, hein? Vamos lá. A questão da governabilidade é a questão, no momento, do presidente Lula estando no cargo, como é que ele influi nas eleições presidenciais. Da mesma forma, na minha opinião, da mesma forma que o Fernando Henrique influenciou na campanha do Serra. O Fernando Henrique estava no cargo, o Serra era candidato. Influenciou para bem ou para o mal? Vai influenciar para o bem ou para o mal. Na realidade, você tem um peso plebiscitário numa campanha dessa, sempre. Não é um plebiscito. O plebiscito é sempre na campanha de reeleição. Mas existe um peso plebiscitário. Se o governo vai bem, tá, ele tem um peso. Agora, transferir isso totalmente para o candidato que vai vir, isso não existe, hein? É difícil. Estão achando aí que a Dilma é o Lula de saia, tal. Não é por aí. Não vai. Prestígio é uma coisa que não se transfere. Então, a governabilidade do que ele está falando, o Fernando Henrique também tinha com o Serra, e o Serra não foi eleito. Então, né? E aqui a última questão, desculpa, Chico, que o Tiago Guadalupe está perguntando, o que vocês acham dos trabalhos que estão sendo feitos de marketing político dos governos atuais, de todo o território brasileiro? Quer dizer, o marketing político no Brasil avançou ou não avançou? Como é que está sendo a propaganda de governo? Bom, deixa eu primeiro falar com o Tiago, que o Tiago é meu companheiro de Twitter. Ele é twitteiro junto comigo, nós sempre trocamos ideias. O Tiago é uma cabeça iluminada. É muito legal ter essa pergunta dele aqui. Ainda falta consciência nos governantes que existe um marketing político e um marketing eleitoral. São duas coisas distintas e completamente diferentes. Desde o meu primeiro livro eu venho batendo nisso. O marketing político é para quem já tem cargo, é para quem já está no cargo. Ele faz um marketing para os seus eleitores que já votaram nele. O cargo eleitoral, o marketing eleitoral, é apenas para ganhar o poder. Ganhou o poder, o marketing eleitoral é interrompido e começa o marketing eleitoral, que é o marketing da carreira do político. Puxa vida, a gente tem tanta coisa para falar, estamos falando de coisas tão interessantes aqui, mas, Maionelli, o programa chega no fim. Vamos voltar ao assunto num dos próximos Bastidores do Poder. Maionelli vai para o Congresso, o 9º Congresso Brasileiro, viaja amanhã, eu viajo na sexta-feira em Fortaleza, porque ele abre e eu fecho o Congresso, e vamos lá discutir profundamente mais essas questões. E como no Brasil não há há poucos cursos regulares, há pouca atenção, então esse tipo de congresso, de palestras é importante para que as pessoas se informem a respeito. Eu agradeço ao Maionelli a presença, as luzes que ele trouxe para nós todos, a Fernanda, que está aqui hoje, cheia de questões colocadas aí no chat, deu para apresentar um pouco só delas. E convido você também a ver o meu portal, chicosantarrita.com.br, Chico Santa Rita, tudo junto, onde eu estou lançando uma campanha para que as pessoas digam não. Diga não à censura e ao controle do Estado aos meios de comunicação. No meu portal tem uma história de luta contra a censura e por isso estou colocando essa campanha no ar. Espero lá encontrar você. Espero encontrar você mais uma vez na próxima quarta-feira com mais um Bastidores do Poder. Obrigado a Maionelli, obrigado a Fernanda, obrigado a você, internauta amigo. Até quarta. Bastidores do Poder, com Chico Santa Rita.